Saudações, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Antes de começar esse relato, eu quero deixar um recado bem especial, que vocês possam conhecer o canal Cassie a Supergirl. A você que é mãe, a você que é dona de casa, a você que gosta desse assunto referente a ser mãe, a família, a cuidar de filhos, ou até mesmo você que é pai, que você também gosta desses assuntos, eu convido que você possa visitar o canal Cassie a Supergirl. Lá tem vídeos toda semana, vídeos bastante divertidos, em que mostra a rotina de uma mãe e uma dona de casa. Se você gostar dos vídeos dela, deixe o like e se inscreva no canal. O link do canal dela vai estar aqui na descrição desse vídeo e também eu convido que você possa deixar o like nesse relato que eu vou contar e se você gostar, compartilhe esse vídeo. Dito tudo isso, vamos para mais um relato. Olá, o meu nome é Luna Furtado. Atualmente eu moro em Goiânia, Goiás. Eu quero relatar uma experiência aterrorizante envolvendo os meus pais com um lobisomem. Era meados de 1985. Minha mãe era jovem e meu pai também. Tinham acabado de ter um bebê, o primeiro de 12 filhos. Eles são naturais de Codó, Maranhão. Lá existem muitas lendas, principalmente sobre lobisomens. Meu pai era um homem muito mulherengo, então chegava em casa muito tarde. Minha mãe de resguardo o esperava à tarde da noite. Nossa casa naquela época era de pau a pique, sem segurança nenhuma. Apenas uma porta de madeira encostada com um pedaço de madeira atrás para dar mais segurança. Alguns dias, a minha mãe começou a notar que os cachorros estavam muito nervosos, latindo a noite inteira. Logo pela manhã, minha mãe viu pegadas enormes e até onde ela sabia, nenhum bicho da região tinha pés tão grandes para deixar aquelas pegadas. Corria na vizinhança um boato que poderia ser um lobo-guará, mas não seria tão grande quanto. Passado alguns dias, minha mãe pressentiu que aconteceria alguma coisa muito ruim. Ela estava inquieta. Era lua cheia. Quando lá pela meia-noite, ela escutou algo andar em cima da casa. As galinhas começaram a cacarejar, os cães latiam, mas era um latido de medo. Ela sentiu algo caminhar em direção à porta. Minha mãe estava com o bebê no colo. Ela não teve coragem de ir até a porta para ver o que era. De repente, um vizinho próximo deu um tiro para cima. Nisso, com o barulho do tiro, aquela criatura saiu correndo e não foi mais vista, até a semana seguinte. Após algumas horas, o meu pai chegou em casa e minha mãe contou o que havia acontecido. Meu pai prometeu para ela que nunca mais a iria deixar sozinha. Na semana seguinte, meu pai chegou do serviço às 18 horas. Jantaram, descansaram um pouco, depois apagaram-se as luzes das lamparinas, já se preparando para dormirem, quando de repente, meus pais ouviram de novo a criatura rondando a casa. Meu pai tentava olhar pelas frestas das paredes, mas não dava para ver nada. No outro dia, conversando com o vizinho, o mesmo disse que também, na casa dele, alguma coisa tinha o perturbado, andando ao redor da casa, mexendo nas paredes, como se quisesse entrar, e o vizinho desde então passou a andar armado. Meu pai falou que passaria a andar armado também. Meu pai disse que iria pegar aquele bicho naquela mesma noite. Como a cadela dele estava gestante, ela logo daria sinal de alerta caso aquele bicho aparecesse. O meu pai suspeitava que a cadela, por estar gestante, poderia estar atraindo aquela besta. Mas também não poderia descartar a hipótese de que aquele monstro queria pegar o bebê da minha mãe. Quando anoiteceu, todos na casa estavam em silêncio. Meu pai ficou na espreita com uma lanterna e uma espingarda, pronto para o que der e vier. Chegou a meia-noite, quando começou-se a ouvir passos de algo que parecia ser muito grande. Meu pai confessa que começou a sentir muito medo, mas ficou de tocaia. Como a lua estava cheia, tudo estava claro. A criatura chegou no meio do quintal. Então, meu pai pôde ver algo difícil demais de acreditar e digerir ao mesmo tempo. Ele viu um cachorro que parecia um cavalo de tão grande que era. Era todo preto, mãos grandes, unhas grandes
e os olhos brilhavam de maneira reluzente. Meu pai disse que ficou com tanto medo que quase não deu conta de atirar. Ele disse que não conseguia mirar naquela criatura. Apenas atirou para cima porque estava sem forças, porque ele tremia muito. Quando ele atirou, a criatura correu para dentro do mato e então, no outro dia, ele foi conversar com um vizinho. E ambos começaram a suspeitar que aquele lobisomem poderia ser um outro vizinho deles, pois o mesmo era um homem muito velho, não conversava com ninguém e era um homem muito estranho. E é aqui que essa história toma um rumo inesperado. Quando entardeceu, esse vizinho que era suspeito de virar lobisomem foi na casa do meu pai perguntar a ele se ele tinha um pouco de café para emprestar. O mais estranho nessa história é que aquele homem nunca tinha ido na casa dos meus pais, nem para dar boa tarde ou conversar com meu pai. E meu pai disse que até hoje tem certeza que aquele velho foi lá sondar para saber de fato se o meu pai tinha descoberto o segredo que aquele velho era um lobisomem. Eles cogitaram a ideia de que o lobisomem queria comer os filhotes da cachorra que estava parida, ou talvez pegar o bebê da minha mãe. Bem, essa é a história que meus pais sempre me contavam. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.